Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, meu nome é André Lisboa e eu tenho mais de 5 anos de experiência dando aulas de UI, de UX, de design para produtos digitais no geral. Nesse vídeo daqui, a gente vai falar um pouco sobre componentização e sobre variantes dentro da ferramenta do Figma. A gente vai entender aqui, utilizando essa tela daqui, onde a gente tem um botão, como criar variáveis desse botão para a gente utilizar na ferramenta do Figma com maior padronização, maior velocidade, enfim, que dessa forma a gente tem algo muito organizado e ágil. Então, a partir do final do vídeo, você vai entender como criar esse botão aqui que a gente fez, tendo a opção de mostrar um ícone ou não, no caso de ser algum ícone, qual esse ícone é, você poder escolher a partir de uma biblioteca que ícone você quer inserir. A gente pode mudar por aqui, de inserir um texto diretamente por aqui. Então, temos aqui essa possibilidade dentro dessas opções. E também de como criar tipos diferentes. Então aqui um botão primário, um botão secundário, um botão terciário, com ícone ou sem ícone, que ele esteja ativo ou inativo. Enfim, a gente vai aprender a fazer todas essas variações ao longo desse vídeo daqui. Tá um conteúdo bem rico e bem interessante. E eu espero que você goste. Então vamos lá começar a fazer? Bom, para começar, eu tenho essa tela daqui que a gente vai utilizar os elementos dela, na verdade o elemento do botão, para entender toda essa questão de componentização e de variantes dentro da ferramenta aqui do Figma. Então, digamos que eu tenho essa tela e aqui tem aqui e-mail, senha, e eu tenho o continuar, esse botão de continuar. Digamos que eu queira que esse botão seja secundário, que ele não tenha esse formato, que ele seja ou então um botão terciário, ou então mostrar que esse botão está desabilitado. Como que eu faço isso transformando esse meu elemento num componente? Então, vamos começar a criar. E a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer do zero aqui esse botão para você pegar todo o passo a passo. Eu vou só duplicar ele aqui para a gente ter a referência. E vamos ver aqui do lado, vamos clicar aqui, a gente viu que é Lato Bold 16. Eu vou escrever aqui, com a ferramenta do T, do teclado, né, do texto. Vamos ver continuar, beleza? Já pegou aqui até para mim o Lato Bold 16. É a fonte que eu estou utilizando. No caso aqui, a cor vai ser 0. Branca, que é o FFF. Aqui, uma vez que a gente criou o texto, se a gente apertar o Shift A, ou vir com o botão direito aqui e Add Auto Layout, ou Shift A, a gente transforma isso aqui no Auto Layout, que ele tem essas configurações que eu já vou setar aqui. 16 de espaço entre os itens, 16 de espaço de paddings laterais e 16 de paddings verticais. Vamos aproveitar aqui, incluir uma cor. A cor aqui, vamos pegar a nossa cor do rosto que a gente está trabalhando, certo? E vamos botar aqui uma bordinha arredondada. Vou pôr 8 de borda arredondada. Já temos aqui o nosso botão continuar, beleza? Vamos vir aqui, Ctrl Alt K, você pode transformar esse elemento num componente master, ou clicando com o botão direito, Create Component, Ctrl Alt K, ou também por essa ferramenta aqui de cima de criação de componente. Então são 3 opções aí para você criar o componente, tá? Pelo atalho, com o botão direito, ou na ferramenta aqui de cima. E a gente pode renomear aqui para botão, né? Botão. Certo. Temos aqui o botão já criado. Mas beleza, temos um botão, inclusive se eu duplicar aqui uma instância dele e vir aqui escrever continuar, você pode ver que ele está se redimensionando com o texto por causa do auto layout que a gente incluiu. Beleza, mas e agora cadê as variações disso? Se eu quiser um botão secundário, um botão inativo, vamos começar a criar essas variações. Vamos ver aqui no botão, a gente pode selecionar essa opção de propriedades. Então temos um maisinho aqui, temos algumas opções de propriedades, a gente vai olhar todas elas aqui nesse vídeo, tá? Começando pela variante. Então vamos criar aqui uma variante. Você vê que ela fica com um formato diferente. Quando crio uma variante, depois eu mostro aqui, mas a gente pode vir simplesmente no maisinho e criar uma nova opção, tá vendo? Para essa minha variante. Isso aqui sempre acontece, eu não gosto muito, por isso que eu já vou dar um Ctrl Z, e antes de qualquer coisa, eu gosto de transformar o meu elemento aqui, componente master, num auto layout. Você pode ver que agora o meu botão aqui, eu dei um Shift A, ele transformou num auto layout, e agora se eu criar um novo, você pode ver que ele se redimensiona. Muito mais fácil de trabalhar dessa forma, tá? E eu tenho aqui toque também, eu gosto de deixar tudo 32, nesse caso aqui, tá? Então temos o botão, e aí quando a gente criou uma variante, você pode ter notado que ele criou aqui uma propriedade default. Vamos chamar essa propriedade, por enquanto, de
tipo, tá? E o default aqui, se a gente clicar nesse itemzinho aqui de edição, a gente pode ver aqui, ó, nome, tipo e os valores. Primário, porque esse é um botão primário que a gente acabou de criar, certo? Então, botão primário. Se a gente vir aqui e apertar o Ctrl D, a gente duplica o botão primário, o elemento que a gente está selecionando, e ele cria um novo tipo. No caso, ele criou aqui tipo 2, a gente vai chamar de secundário. E vamos criar essa variação. No caso secundário aqui, eu quero o seguinte, que o fundo dele seja branco. Deixa eu guardar esse valor aqui, né? Então, selecionando aqui, eu gostaria que o fundo seja branco, então F, e o texto seja o roxo. Além disso, eu vou incluir aqui, vou incluir aqui uma borda roxa também, tá? Esse é o meu botão secundário. Então agora, se a gente puxar aqui uma instância, eu vou duplicar aqui esse elemento, ó, temos aqui, ó, botão primário ou secundário. Já conseguimos mudar aqui facilmente, olha só que legal. Tá bom, agora vamos continuar nossa criação aqui e eu vou dar um Ctrl D e vou chamar aqui de terciário, só para a gente ter os 3 tipos, né? Primário, secundário e terciário. O terciário, eu não quero que tenha nada dessas coisas, eu só quero que seja o texto puramente, tá? Então, primário, secundário e terciário. Muito legal, já então você entendeu aqui, já criamos eu e você aqui a nossa primeira variação de botão. Vamos criar uma nova. Então, se a gente criar aqui, a gente pode vir na posição de variante, a gente vai criar uma nova propriedade, que não vai ser tipo, agora, não vai ser um novo tipo, a gente vai criar uma propriedade chamada status. E vamos nomeá-la de ativo, tá? E aí, ó, quando você pode ver, nós temos o tipo, que é primário, secundário e terciário, e temos o status, que é ativo. Se eu selecionar tudo, apertando ó, Ctrl A, eu seleciono tudo, Ctrl D, eu duplico. E aí você pode ver ó, que eu, quando dupliquei, ele já selecionou aqui pra mim, ó, ativo. O que você quer mudar? Eu quero mudar para inativo agora. E aí selecionando a teclinha do teclado, ó, a setinha do teclado, perdão, ó, eu posso jogar isso aqui tudo lá para baixo, ó, tá vendo? Para ficar bem separadinho. Esses aqui de cima os ativos e os de baixo aqui os inativos, que a gente vai trabalhar aqui, que eu simplesmente vou pegar minhas cores roxas e vou transformar aqui num cinza, ó, já pronto, já fica no status inativo aí que eu quero. E aí perfeito, ó, temos aqui agora, se a gente duplicar, criar uma instância desse botão, ó, nós temos aqui o tipo primário, secundário e terciário, e com os status de ativo e inativo. Bem legal, né? Então já criamos aqui a nossa opção de variáveis, né? De variantes dentro do componente. Vamos continuar aqui. Se eu selecionar aqui esse elemento, ó, você pode ver o continuar, o meu texto. Uma vez que eu seleciono ele, ou qualquer elemento que você está trabalhando, você pode ver que aparece essa opçãozinha aqui. Se a gente clicar nela, seleciona ó, de uma vez todos os elementos iguais que a gente tem nas nossas variantes. E aí, no caso, selecionou todos os meus textos. Por aqui, eu posso vir, ó, você pode notar que tem aqui o lato, bold, tem um texto, continuar. Se eu selecionar essa opção, a gente pode criar uma opção de texto também. Então, vamos dizer aqui que o texto é continuar. Vamos deixar aqui continuar mesmo. E aí, agora, quando a gente duplica esse elemento, nós temos aqui primário, o tipo, o status e um texto, que se eu mudar aqui para qualquer coisa, ele já se aplica direto aqui na minha opção do meu componente. Bem legal, né? Então, como eu falei, a gente já criou agora aqui, ó, como eu falei, uma variante, uma opção de texto. Vamos ver o booleano e a mudança de instância, beleza? Bom, continuando aqui, então, vamos agora incluir uma opção de booleano, perfeito? Digamos que aqui não é o caso desse botão continuar, mas digamos que eu queira um ícone nesse meu elemento. Como que eu posso fazer isso? Às vezes eu vou querer que ele apareça, às vezes não. Como eu ter essa opção dessa variável? Uma coisa que eu vou mostrar aqui. Se você tiver como eu tenho aqui uma biblioteca de ícones. Você pode também procurar a sua, muito interessante, que eu já joguei ela para cá aqui para os meus arquivos. E no caso, para você fazer isso, você vai ter que publicar essa biblioteca como como uma biblioteca mesmo dentro do seu Figma. Você pode vir aqui nessas opções e publicar. No caso eu não vou ter nada para publicar agora, porque ela está publicada já, não tem nenhuma mudança. Ou no caso você pode também trabalhar com essa biblioteca dentro do seu próprio arquivo. Você pode criar aqui ícones e aí jogar alguns ícones aqui. No caso eu vou trabalhar com a minha biblioteca. E
Para isso que funcionar, né, eu vou dizer aqui, né, aqui nos meus assets, eu tenho que vir aqui no meu livrinho e dizer que a minha biblioteca ícones, ó, vai estar funcionando nesse arquivo. Ó, eu quero puxar meus elementos de lá, ok? Então, digamos aqui que eu tenho meus ícones, eu vou jogar um ícone qualquer, tá bom? Um microfonezinho. Vamos vir aqui, vou pegar o meu microfonezinho, Ctrl X, e eu vou simplesmente colar eles aqui no meu auto layout, como já está tudo no auto layout lindo e maravilhoso, ó, funcionou de primeira. E eu vou só ajustar as cores aqui, porque as cores não ficaram muito boas. Então, calma aí, aqui vai ser roxo, e aqui também, certo? Então aqui eu só vou desselecionar isso aqui e transformar no... em roxo não, né? Desculpa. Aqui é branco. E aqui também é branco. Tá? Então aqui é branco. Aqui é o cinza. Certo? E aí por fim temos esses dois aqui que são roxo. Beleza. Então digamos agora que eu tenho esse aqui, a opção de continuar. Eu vou até diminuir aqui que eu achei que ficou muito distante esse espaçamento. Deixei 8 aqui, ficou um pouquinho melhor. Beleza, temos esse continuar e algumas vezes eu vou querer que esse ícone não apareça, outras vezes eu vou querer que ele apareça. Como fazer? Vamos aqui no mesmo esquema que a gente já aprendeu sobre o continuar. A gente vai selecionar esse ícone e selecionar todos de uma vez. A gente vai selecionar todos de uma vez e vamos aqui na opção Layer. Você pode ver que tem essa setinha aqui, onde eu posso criar uma propriedade booleana. E aí eu vou dizer o seguinte, mostrar ícone. Mostrar ícone. Ai, caraca, tá difícil de escrever. Mostrar ícone. True. E aí, ó, vamos ver aqui nossa opção que a gente já criou. Temos aqui ó, o texto continuar, o blá blá blá, todas as opções. E agora a gente pode ó, esconder ou não o ícone. Muito legal. Aprendemos mais uma propriedade aqui booleana. E por fim, vamos fazer então a restante, que é a swap instance, ou mudança de instância. Tá, temos aqui ó, mostrar ícone. E a mesma coisa agora que a gente fez na layer, a gente pode vir aqui no nosso componentezinho, porque o Figma entende que esse elemento aqui que a gente incluiu, ele é uma instância de um componente master. No caso, ele é uma instância do meu ícone de microfone. O meu ícone de microfone é um componente master. Então ele entende que como isso é uma instância, eu posso criar a partir daqui uma mudança de instância também. E aí dessa forma eu posso ver aqui, ó, ícone, vou chamar apenas de ícone aqui, e aí eu vou criar essa propriedade. Uma vez agora que a gente pode ver aqui, se eu tenho a opção de mostrar ícone ativado, ó, se eu não tenho, não aparece nada. Mas se eu tenho essa opção ativada, eu posso vir aqui e trocar o meu ícone facilmente por aqui. Olha só que legal. Às vezes você pode criar também opções favoritas, ícones que são favoritos, para aparecer aqui mais rapidamente. Mas você pode também mudar por aqui e ver os ícones. Eu tenho uma biblioteca com muitos ícones aqui, isso me facilita muito, beleza? E aí, por fim, a gente pode vir aqui também, se você quiser organizar. As variáveis sempre vão ficar no topo, não tem como trocar isso, mas você pode trocar, quero que aqui fique para cá, o texto por último. Então, ó, já fica bem legal, com tipo primário, secundário e terciário, status ativo e inativo, mostrar ícone sim ou não, qual ícone, caso ele apareça, e o texto, qual que é o texto. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido todo o conteúdo desse vídeo daqui, onde a gente entendeu um pouco como criar essas opções de variáveis. E agora a gente pode vir aqui só simplesmente colar no nosso layout, colar onde a gente achar que for necessário, e ajuda muito no dia a dia para a gente automatizar algumas tarefas, enfim, e padronizar tudo para a gente não ter muitas variações entre telas, que é um dos princípios fundamentais do UX, beleza? Bom, espero que você tenha gostado de todo o conteúdo, e se você tem algum conteúdo, algum feedback, deixa escrito aqui nos comentários. Eu gosto muito quando você interage aqui comigo, e a gente pode cada vez, a partir dos seus comentários, fazer um canal melhor, com conteúdos mais relevantes e mais interessantes para você, beleza? E muito obrigado então por assistir.